Olá, pessoal! Hoje é dia de dicas para a tua prova, para a prova de amanhã. Infelizmente, por conta da mudança, da alteração que teve, fui pega aqui de calça curta, não pude estar com vocês, né, presentes presencialmente, mas estou aqui gravando, deixando para vocês dicas, muita energia para que vocês façam uma ótima prova, que vocês sejam muito felizes e que a segunda fase seja aí uma alegria de todos vocês. Vamos para as nossas dicas de direito ambiental. Tendo em conta o edital, no que diz respeito ao ambiental, vamos fazer mais ou menos seguir o edital. Primeiro aspecto, nosso ponto de partida fala em meio ambiente, bem jurídico ambiental. Lembrando que lá no artigo 225 da Constituição Federal está dito que meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum de todos, essencial à sadia qualidade de vida e direito das presentes e futuras gerações. O caput, quando se refere a bem, dá um caráter antropocêntrico ao direito ambiental, na medida que meio ambiente está na condição de objeto. Essa é uma posição absoluta? Claro que não. Cada vez mais o biocentrismo, bio, vida, centro dos interesses do direito ambiental, todas as espécies com vida. Biocentrismo. Quais são as espécies com vida? Fauna, flora e o próprio homem. Cada vez mais o biocentrismo ganha espaço. E não por acaso nós temos a inclusão daquele parágrafo 7º no artigo 225, através da Emenda Constitucional 96 de 2017. Fiquem atentos a isso. Do que se trata? O 225 caput contempla o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um bem de uso comum de todos, essencial à sadia qualidade de vida e direito das presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º, o que ele estabelece? Ele diz: poder público, para garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, existem algumas atribuições. E aí são elencadas essas atribuições, falando da questão de patrimônio genético, de biodiversidade, falando do estudo de impacto ambiental, falando da restauração dos processos ecológicos, falando da vedação a práticas cruéis, que está lá no inciso 7º, e aí vem o parágrafo 7º, por conta dessa emenda constitucional, dizendo que não se consideram práticas cruéis as práticas desportivas que utilizam animais. Do que eu estou falando? Eu estou falando, em especial, essa emenda constitucional, ela veio para driblar uma ação direta de inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade da vaquejada. Porque a vaquejada foi dada por inconstitucional em razão da crueldade praticada. Em que pese a manifestação cultural existente, o Supremo Tribunal Federal disse que a crueldade era praticada, era existente, havia uma crueldade intrínseca, foi a expressão utilizada, e que, enfim, era inconstitucional. Essa emenda constitucional 96 de 2017 veio para o quê? Afastar este julgado, dizendo que manifestações culturais, práticas desportivas que utilizam animais não caracterizam crueldade. Então, fiquem atentos em relação a esse aspecto. Então, nós temos um conceito de meio ambiente, podemos assim dizer, do ponto de vista constitucional, como eu já mencionei, e nós temos também um conceito infraconstitucional, que está lá na Lei 6938/81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente é importante? Sim, do que cuida essa norma? Eu brinco que ela é um divisor de águas, né? A partir dela, o direito ambiental foi sistematizado. Ela traz os objetivos, princípios, ela estabelece o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, ela fala do CONAMA, ela consagra a responsabilidade civil ambiental
objetiva. E no artigo 3º, ela traz alguns conceitos, dentre elas o conceito de meio ambiente. Você lembra qual que é o conceito de meio ambiente? Meio ambiente lá está descrito como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abrigar e rege a vida em todas as suas formas. Esse é um conceito bastante amplo e por isso a doutrina classificou o meio ambiente em 4 aspectos. Quais são esses aspectos? Meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. O Supremo Tribunal Federal reconhece essa classificação de meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Meio ambiente natural qual é? Ligado à natureza. Toda vez que eu quero me referir à natureza é meio ambiente natural. Inclui os recursos ambientais, que estão lá descritos no artigo 3º, inciso 5º da 6938/81. Meio ambiente artificial está relacionado à cidade. O Estatuto da Cidade é um importante diploma. Deem uma olhada, o Estatuto da Cidade costuma aparecer na prova. Terceiro aspecto, meio ambiente cultural. Todo o patrimônio cultural, inclusive quando a gente fala da questão da vaquejada, está contido nesse aspecto, meio ambiente cultural, é também o que? Direito ambiental, é também meio ambiente. E por fim, o meio ambiente laboral, que pode parecer, né, quem está mais aí inadvertido, que não tem relação com o direito ambiental, tem sim, inclusive ele tem previsão constitucional no artigo 200, inciso 8º, quando menciona o SUS, Sistema Único de Saúde, e diz que dentre as atribuições do SUS está a de garantir proteção, né, proteger o meio ambiente, e ele fala nele incluído o do trabalho, ou seja, o meio ambiente do trabalho. Perfeito? Qual é o objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, da Lei 6938/81? Basicamente, é a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação ambiental. Também segurança nacional, naquela época se falava disso, e a questão da dignidade da pessoa humana. Isso está lá no caput do artigo 2º da Política Nacional do Meio Ambiente. Os princípios constitucionais ambientais também é tema que aparece no edital da tua prova. Alguns princípios são extremamente importantes e você deve ter conhecimento. Primeiro princípio que merece destaque, princípio do desenvolvimento sustentável, que traz exatamente essa ideia que eu acabei de mencionar de compatibilizar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Lembrando que os recursos naturais, eles são finitos. Agora, a demanda, né, a vontade da população, ela é infinita. E eu tenho que preservar esses recursos para as presentes e futuras gerações. Eu devo utilizar, eu posso utilizar, mas eu tenho que utilizar de uma forma consciente a garantir que as futuras gerações também possam usufruir destes recursos. Isso é o princípio do desenvolvimento sustentável. Outro princípio importante, usuário pagador, que anda, né, junto com o poluidor pagador. O usuário é aquele que não causa degradação ambiental, como o próprio nome sugere, ele usa um recurso que é comum a todos, lembrando que o meio ambiente é um bem de uso comum de todos e por conta disso ele pode ser chamado a pagar por esse recurso. Um grande exemplo que é dado pela doutrina é a questão da cobrança pelo uso da água, que está lá na Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9433 de 97. Os artigos 19 e 20 falam da questão da cobrança da água. Porque a cobrança da água é uma forma também de evitar o custo zero, para que as pessoas tenham o quê? Aquele efeito no bolso, né? Aquele sentimento de que o bem é finito e que ele deve ser preservado. Eu não posso simplesmente usar como se não houvesse amanhã, né? Como se, enfim, nada mais importasse. Eu tenho que ter responsabilidade. O princípio do usuário pagador faz isso, ele traz este senso. E vale lembrar que está lá no artigo 4º, fala-se, dentre os princípios, 4º da Política Nacional do Meio Ambiente, exatamente o dever de exigir do usuário contra uma contribuição e do poluidor que ele arque, que ele repare, ou ele evite ou ele repare o dano causado. O poluidor, princípio do poluidor pagador, ele é englobado pelo usuário, porque
todo usuário ele pode ou não ser o poluidor. Poluidor é aquele usuário que causa degradação ambiental. O que traz o princípio do poluidor pagador é uma questão de bom senso. Diz o seguinte: quem utiliza um recurso, quem vai lucrar com essa atividade, claro, tem que investir para o quê? Para evitar impacto ambiental. E caso esse impacto não seja evitado, a pessoa precisa o quê? Pagar para reparar o dano. Isso é o princípio do poluidor pagador. O princípio da prevenção e da precaução são princípios também muito batidos, muito conhecidos e caminham juntos. Princípio da prevenção, como o próprio nome sugere, eu tenho que antever, prevenir um impacto que já é conhecido. Eu estou diante de impactos conhecidos. O princípio da precaução, você lembra, está diante da incerteza científica. Diante da incerteza científica, eu tenho que ter cautela. Por isso que é comum o princípio da precaução no processo civil trazer o que? A inversão do ônus da prova, transferindo ao empreendedor o dever do quê? De provar que a sua atividade não causa impactos ao meio ambiente, à saúde humana, enfim, que não traz prejuízos. Perfeito? A Política Nacional do Meio Ambiente ainda contempla outros princípios, como a questão da educação ambiental, a informação ambiental, o princípio da participação. Esses são princípios que eu vou abstrair, vou tirar tanto da Constituição Federal como da 6938/81. Temos instrumentos que também são trazidos pela Política Nacional do Meio Ambiente. Servidão ambiental é um dos instrumentos. Eu tenho outros instrumentos de caráter econômico. Seguro ambiental ainda não foi o que? Regulamentado. A servidão ambiental está lá nos artigos 9º, A, B e C da Política Nacional do Meio Ambiente. E eu posso estabelecer, né, essa servidão ambiental na minha propriedade e fazer dinheiro com isso. Eu posso criar em área que tem servidão ambiental cota de reserva ambiental. Para cada hectare de vegetação nativa ou em processo de recuperação, eu tenho uma cota e eu posso comercializar. A ideia é essa, pelo menos, de comercializar essas cotas para quem não tem vegetação nativa e que precisa ter. Então, é como se houvesse exatamente o que? Compra e venda de vegetação nativa. Servidão ambiental é uma forma, é um instrumento pela qual eu posso constituir cota de reserva ambiental. Existem outras opções. A cota de reserva ambiental, para que você relembre, está lá presente no Código Florestal. É matéria relacionada, de um certo modo, ao Código Florestal. Mas antes da gente falar disso, nós temos os espaços territoriais especialmente protegidos. Os espaços territoriais especialmente protegidos é uma figura trazida lá no 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e que diz o seguinte: poder público, dentre suas atribuições para cuidar do meio ambiente ecologicamente equilibrado, você deve o quê? Você deve identificar no seu território espaços dotados de atributos ambientais relevantes e você tem que especialmente proteger. Essa forma de proteção, via de regra, vem através da lei. Nós temos três, vamos dizer, espécies mais famosas, que são, primeiro, as unidades de conservação. As unidades de conservação estão previstas na Lei 9985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. A segunda espécie, as áreas de preservação permanente, APP, que estão contempladas onde? No Código Florestal, artigos 4º e artigo 6º, com ênfase em especial ao artigo 4º. E a terceira espécie, bastante famosa, é a reserva legal. A reserva legal também matéria relacionada ao Código Florestal, está lá no artigo 12 do Código Florestal. Falando um pouquinho de unidades de conservação. As unidades de conservação são áreas dotadas de atributos ambientais relevantes e são especialmente protegidas. Para você relembrar exemplos de unidades de conservação. Quando a gente fala em Fernando de Noronha, que na verdade é um parque marítimo de
Fernando de Noronha, nós estamos falando de uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação de proteção integral, por isso mais restritiva. Aliás, usando Noronha, vale dizer que Noronha nós temos lá duas unidades de conservação diferentes. Nós temos a parte do parque, que é mais restritiva, que é uma unidade de proteção integral, mas também temos a área de proteção ambiental, a APA, que é onde, eu posso dizer, onde estão as pousadas, o comércio, os restaurantes, que é uma unidade de uso sustentável. Vamos relembrar que as unidades de conservação, elas possuem duas espécies: as unidades de proteção integral, as unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral são 5. Vamos relembrar? Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. São essas 5. As unidades de uso sustentável são 7. E vamos relembrar: primeira, a área de proteção ambiental; segundo, área de relevante interesse ecológico; terceiro, floresta nacional. Tomem cuidado com isso, floresta. Para quem não está muito craque no direito ambiental, pode parecer que é uma unidade de proteção integral. Na verdade, é uma unidade de uso sustentável. Pode sim utilizar os seus recursos de uma forma planejada. Também são unidades de uso sustentável: reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural, a RPPN. Qual a diferença entre a unidade de proteção integral e a unidade de uso sustentável? A unidade de proteção integral, como o nome sugere, não admite muita coisa. Ela é destinada à preservação da natureza. Ela admite apenas o uso indireto de seus recursos. Uso indireto é aquele que não envolve coleta, consumo, dano ou destruição. Diferente da unidade de uso sustentável, como o próprio nome sugere, a unidade de uso sustentável, ela busca compatibilizar desenvolvimento econômico com a conservação dos seus partes, pelo menos dos seus recursos naturais. Perfeito? Então essas são as duas espécies. Vamos lembrar, tem sido falado aí na extinção de reservas. Eu não posso extinguir uma unidade de conservação. Aliás, eu não posso extinguir nenhum espaço territorial especialmente protegido, tá? Isso está lá no 225, parágrafo 1º, inciso 3º, se não for por intermédio de lei. Então, aquela alteração que é prejudicial ao meio ambiente, ela deve ser feita por lei. E no caso de unidades de conservação, por lei específica. A única alteração que pode ser feita, por exemplo, por decreto, é a alteração que melhora, que aumenta a proteção ambiental. Se eu quero expandir a área, se eu quero tornar uma área de unidade de conservação ainda maior, tudo bem essa alteração ser feita por decreto. Mas eu não posso aceitar, é inconstitucional a alteração de um determinado espaço territorial especialmente protegido, de uma unidade de conservação, que você já sabe que é espécie, por intermédio de decreto. Isto é inconstitucional. Perfeito? Dando continuidade ainda às áreas de preservação, aos espaços territoriais especialmente protegidos, falando das APPs. As APPs estão no Código Florestal. O Código Florestal sofreu algumas alterações, já faz um certo tempo, né? A lei é de 12.651 de 2012, mas vale a gente relembrar algumas alterações que existiram. A APP, no que diz respeito à margem de rio, aquela que é, né, a mata ciliar ao longo do rio, a gente teve uma alteração da contagem. De onde que eu conto essa APP? Nós sabemos que, como regra menor, para os rios que têm menos de 10 metros de largura, aqui nós temos 30 metros. Hoje nós vamos contar da calha do leito regular. Gravem isso. Hoje, apenas o curso d'água natural, intermitente ou perene, excluídos os efêmeros, vão trazer a obrigação de APP.
Lembrando que eu tenho a figura do imóvel rural consolidado. Eu tenho aqueles imóveis, aquelas áreas de preservação permanente, que elas foram desmatadas, que elas foram exploradas até 22 de julho de 2008. E aí está caracterizada a natureza do que? Do imóvel rural consolidado. Para esta situação, nós temos um regramento muito benéfico, até se pode se questionar, né? Aí a constitucionalidade disso, mas tem sido a tendência a reconhecer sim a constitucionalidade. Esse tem sido o entendimento do TJ, da Câmara de Direito Ambiental do TJ de São Paulo. Mas, enfim, eu tenho para o imóvel rural consolidado um regramento muito mais benéfico. Então, para que vocês, a título de curiosidade, de comparação, para que vocês lembrem, enquanto a minha regra geral do artigo 4º fala para o rio com menos de 10 metros de largura que eu tenho que preservar 30 metros de APP, na hipótese do imóvel rural consolidado, esqueçam a distância, a largura do rio. O meu critério vai ser o tamanho da propriedade. Se a minha propriedade, por exemplo, tiver menos de um módulo fiscal, eu vou precisar recuperar apenas 5 metros de APP. Só a título de curiosidade, né, de comparação, enquanto o meu menor no artigo 4º é 30 metros, o meu menor em área rural consolidada são 5 metros de APP. E isso vai se aplicar para outras áreas de preservação permanente. Eu tenho isto no que diz respeito a lagos e lagoas naturais, que podem estar tanto em zona urbana como zona rural. Isso também caracteriza APP. Eu vou ter os reservatórios artificiais. Hoje não é qualquer reservatório artificial que precisa ter área de preservação permanente. Reservatório artificial apenas, prestem atenção, decorrente de barramento, de represamento de curso d'água. Perfeito? E outra dica que é importante, eu já vou ter a medida lá estabelecida, tá lá no artigo 4º, qual é a metragem de APP? Não, é a licença ambiental que vai me dizer qual é esta medida. Perfeito? Eu tenho também olho d'água e nascente. Também eu tenho nessa situação o que? Área de preservação permanente. Além dos recursos hídricos, vejam que eu falei todas as situações envolvendo água, perfeito? Eu também tenho área de preservação permanente envolvendo o que? Solo. Então, no topo de morros, montanhas, serras, montes, eu também tenho APP. Lembrando que hoje o Código Florestal, ele delimita, ele traz os critérios do que é o topo. Eu não tinha isso no Código Revogado. Perfeito? Então essas são algumas hipóteses. Uma outra situação também envolvendo o solo, a questão da vegetação com mais de 1.800 metros de altitude. Isso também é APP. Vamos relembrar que a área de preservação permanente, como regra, a preservação é permanente, mas claro que ela admite exceções. E eu posso suprimir a vegetação em 3 situações: utilidade pública, interesse social e atividades de baixo impacto ambiental ou atividades eventuais, perfeito? Lembrando que se trata sempre de uma obrigação propter rem, que recai em relação ao proprietário, possuidor, inclusive o ocupante a qualquer título. Eu brinco, né? Em caso de invasão, MST e tal, foge de área de APP, porque ele pode, inclusive, ser demandado, ter a responsabilidade por um reflorestamento de área de preservação permanente. Perfeito? Obrigação propter rem. A reserva legal, como o nome sugere, é uma área reservada dentro da propriedade rural. Pegadinha aqui, prestem atenção, a APP se relaciona tanto a zona urbana como a zona rural. A reserva legal, apenas propriedade rural. Existem situações em que eu não vou precisar da reserva legal, mas como regra, recai para todo mundo. Todo proprietário de imóvel rural tem que manter um percentual da sua propriedade reservado com vegetação predominantemente nativa. Quais são as metragens? Quais são os percentuais? Esses percentuais são fáceis. Se estiver fora da Amazônia Legal, sempre 20%. Na Amazônia Legal, vocês sabem, eu vou ter que questionar qual é o bioma. Se o bioma for
floresta, 80%. Se o bioma for cerrado, 35%. Se o bioma for campos em geral, 20%. Então, são duas perguntas. Onde? Fora da Amazônia Legal, sempre 20%. Na Amazônia Legal, segunda pergunta, qual é o bioma? Perfeito? Quais são as hipóteses de dispensa de reserva legal? São 3 hipóteses de dispensa de reserva legal. Primeira hipótese envolvendo a questão de abastecimento público de água e a questão de esgoto. Segunda hipótese envolvendo questão de energia elétrica, eu utilizar aquele imóvel para isso. Terceira hipótese dizendo respeito a que a ampliação ou construção de rodovias e ferrovias. Isso não existia no Código Florestal revogado, isso é uma inovação. Outra modificação que houve em termos de reserva legal. Como regra, no Código revogado, eu não podia utilizar para compensar, para entregar os 20% de reserva legal, as áreas de preservação permanente. Como regra, eram o quê? Contagens diversas. Eu não poderia compensar uma com a outra. Hoje, eu posso sim, satisfeitas algumas condições, que são condições relativamente simples. Primeira condição, preciso o meu imóvel estar cadastrado no CAR, Cadastro Ambiental Rural. Vamos lembrar que hoje em dia eu não preciso mais averbar a minha reserva legal. Basta eu informar no CAR, eu registrar no CAR a minha reserva legal. Antes disso, eu preciso ter o meu imóvel cadastrado nesse Cadastro Ambiental Rural. E para que eu possa compensar APP e reserva legal, essa é uma das condições. Segunda condição, eu preciso que essa minha área ela esteja reflorestada, que ela esteja em processo de recuperação. Eu não posso pegar uma área de APP que não está cuidada para querer compensar. Perfeito? Então, esta é uma das condições. E a última condição, eu não posso usar esse jeitinho de compensar uma coisa pela outra, para o quê? Para poder explorar outras áreas, para abrir um percentual aí a mais para exploração de outras áreas. Isso eu não posso converter, né, novas áreas em exploração. Então, são 3 condições: o CAR, o processo de regeneração, reflorestamento, e desde que isso não implique em novas supressões. Perfeito? Falando rapidamente de responsabilidade civil ambiental. Responsabilidade civil ambiental, você sabe, é tipo objetiva. Até aí, tranquilo. Qual é a modalidade que é hoje adotada amplamente pelo STJ? Modalidade do risco integral. Inclusive, nós temos julgados do STJ, poucos, mas abrindo precedente, reconhecendo inclusive, preste atenção nisso, inclusive na hipótese do Estado, responsabilidade do Estado por omissão, que a responsabilidade é objetiva exatamente na questão do risco integral. Inclusive, preste atenção que em que pese se reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado, vai depender. É importante você saber se está sendo adotada do risco integral ou a responsabilidade objetiva lá do 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Por quê? Na modalidade do risco integral, eu não admito excludentes. Na outra, eu vou admitir excludentes de nexo causal, perfeito? Excludentes dessa responsabilidade. Então, tem diferença, sim, não só no aspecto, no que diz respeito a esse precedente reconhecendo a responsabilidade objetiva por omissão do Estado. Tem uma diferença estrutural quando eu adoto modalidade do risco integral ou quando eu adoto a responsabilidade objetiva do Estado, porque uma vai admitir excludentes, a outra não vai admitir excludentes. Relembrando também, eu não tenho, em termos de dano ambiental, prescrição. O dano ambiental é imprescritível. Então, eu posso sempre ter a ação para recuperação de um prejuízo ao meio ambiente. Se o prejuízo for patrimonial, esse sim, claro, ele é prescritível. Esse prescreve. Perfeito? Essas são algumas dicas para a prova de vocês. Eu estou aqui na torcida que vocês façam uma prova maravilhosa, que vocês estejam inspirados, estejam calmos, enfim, o conhecimento está aí, só precisa deixar fluir, tentar manter
o acalma, o aspecto emocional é extremamente relevante e faça, né? Jogue a seu favor nesse aspecto, porque com certeza com todos os ensinamentos, as aulas que vocês tiveram, vocês têm uma bagagem muito boa para fazer uma ótima prova e eu quero ver vocês na segunda fase. Até lá, gente!